A gente pensa que na nossa vida, somente aquilo que nos traz os louros da vitória é que as coisas estão boas. Às vezes nós vamos perder depois que a gente ganhar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o brilho da vitória na nossa vida. Olha só, aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, eu vou parar nesse texto aqui, diz assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão à procura de me matar. Aqui você já conhece esse texto. É um texto exatamente onde Elias estava num tempo de depressão na sua história e na sua vida. Elias aqui tinha acabado de vencer o exército de Baal, matado ali aqueles profetas ali à espada, grandes coisas o Senhor fez, lambeu ali com fogo aquela água no ribeirão ali, foi um negócio muito extraordinário. Mas é aí que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande batalha que vencemos, talvez os holofotes ali, as luzes, são essas que vão talvez nos trazer aquele estado assim de vitória, de descanso, aquele relaxamento. Mas aí podem vir Satanás ali, talvez dos seus dados inflamados, o nosso ego ali bem inflado, ele pode exatamente nos permitir que sejamos tentados e vencidos por frustrações, fadigas, contentamento, orgulho, e aí sim bate a depressão. Então nós temos que ter cuidado depois de uma grande vitória para que a gente não seja tentado e que a gente venha perder ali depois. Ou seja, Satanás, ele vai tentar imprimir os seus medos nesse momento onde a gente pode estar descansando nos louros da vitória. Veja, por exemplo, Davi. Davi, depois de ter assumido o palácio, tanta luta, tanta dificuldade, perseguição de Saul, ele vai e assume o reino. Unifica ali as nações e aí ele é tentado por Batseba e cai. A gente vê, por exemplo, Pedro, após caminhar sobre as águas, naquele deslumbre, olhando para tudo, ele se afoga. A gente vê, por exemplo, Jesus, 40 dias de um jejum, e ele então é levado ao deserto. Só que Jesus nos ensinou a nos portar durante esse tempo, porque ele confiou na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos e nem devemos resistir a Satanás com as nossas próprias forças. Se você olhar nos versículos 5 ao 8 desse texto, deixa eu chegar aqui para você, e vai dizer assim: depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Quando nós somos tentados nesse tempo, depois de uma grande vitória, certamente, se a gente pensar que será a força do nosso braço, as nossas intenções, os nossos títulos, as nossas condecorações, nós vamos dar com os burros na água. Agora, se nós nos fortalecermos naquilo que Deus aqui nos traz, nós vamos entender que nele nós vamos ter todo o suprimento, porque as batalhas da vida, elas vão drenar todos os nossos recursos físicos. As batalhas da vida, muitas vezes, elas nos parecerão grandes demais para nós. Imagina para aquele Elias ali, cansado, triste, deprimido, pensar que ele ainda tinha uma longa viagem para caminhar, ele já estava pedindo a morte. Tá vendo? Então, às vezes, nós vamos pensar que as coisas de Deus ou as futuras batalhas são grandes demais para nós. E ainda, nós vamos entender que as batalhas da vida, elas são conquistadas com os recursos de Deus. Saiba
que diante de cada batalha, Deus vai nos trazer o devido suprimento. E aqui nós vamos entender também que uma das maiores perdas são esses esconderijos que a gente faz. Não foi o que Adão fez lá no Éden? Ele ali pecou, a primeira coisa que ele tentou se esconder de Deus. Ele cozeu ali roupas para si e para sua mulher com as plantas, ali ficou atrás da moita quietinho, como se pudesse esconder de Deus. Então, não se esconda em uma caverna quando você de fato puder estar numa montanha. Você vai ler o texto aí do 9 ao 11 e nós vamos aprender que o medo, o desânimo, ele sempre nos levará a observar o lado escuro das coisas, o lado errado das coisas, o lado que nos desanima, aquele lado que nos paralisa. O medo, ele toma uma proporção maior do que o que ele tem de segurança para a nossa vida. E ainda, a fé e a esperança é aquilo que deve nos manter no topo. O medo na caverna, a fé na montanha. Onde você escolhe ficar? Para você então ter o triunfo da sua vitória, que é andar mesmo ali condizente com a vitória que você alcançou, você então deve se manter ali no topo da montanha. Como? Ali alimentando a sua fé e a esperança. E ainda aqui, para a gente pensar aqui nesse texto, entendendo que às vezes nós podemos perder depois que a gente ganhar, nós temos que entender quando e como ouvir a voz de Deus. Elias, dentro dessa caverna, ele olhou para o fogo, ele achou que o fogo era a voz de Deus. Não era. Tempestade? Não era. Ele achou que era um profeta. Eu estou aqui contextualizando essa palavra. Não era o profeta, não era talvez aquela música, aquele louvor, não era aquele programa de televisão, não era aquela voz do amigo, não era aquele serviço pronto que você recebe na sua mão. Dias passados, só para compartilhar, um casal estava ali numa briga imensa ali na sua história, estavam para se divorciar. Aí aparece um advogado bonzinho, um advogado competente, cheio de recursos, tio Uli, e sabe o que aconteceu? Olha, eu faço o seu divórcio sem te cobrar nada, você só vai pagar as taxas processuais. Que bênção, né? Que amigo. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre aquilo que está mais acessível, mais à mão, é de Deus para a nossa vida. Porque a palavra de Deus já nos ensina que Ele odeia, por exemplo, o divórcio. Por que essa facilidade? Por que algo tão pronto? Alguém disse uma vez que todas as vezes que a gente pensar em fugir de Deus, o diabo tem sempre um cavalo selado para nos apresentar. Então, cuidado ali, não confunda a voz de Deus. Quando Elias descansou, o que aconteceu? Naquele momento que veio o refrigério, aquele ciclo suave, ali era a voz de Deus. Não formate a voz de Deus aí na sua vida para você não perder aquilo que você já conquistou. E o mais importante aqui, do versículo que eu li, o 14 no início, Elias, ele achou que estava só. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande batalha vencida pelo poder de Deus, onde todos determinaram, esse aqui é Deus, ele achou que ele estava sozinho. Mas não, Deus vai te mandar voltar para saber que existem outros mais que também vão te ajudar nesse período de triunfo, nesse período de bênção na sua vida, para que você não perca aquilo que você já conquistou. Que Deus te abençoe plena e ricamente nesse dia. Então, tome cuidado para não perder aquilo que você já ganhou. Vamos orar? Pai, o programa de hoje, Deus, abrimos com essa palavra, mas orando, Deus, pela vida daqueles que nos assistem. Nos assistem agora ao vivo e nos assistirão, depois verão essa devocional, talvez ali nos canais do YouTube, do programa, mas que sejam abençoados, ó Deus, para essa manutenção, ó Deus, da vitória que o Senhor nos permite ter. Nós não queremos ser oscilantes, ó Deus, na nossa fé. Como a palavra nos ensina, deveremos caminhar de glória em glória até a estatura de varões perfeitos, Pai. Isso não quer dizer que a perfeição necessariamente esteja em nós.
Quer dizer que nós dependemos cada dia mais do Senhor, queremos ouvir a Tua voz e queremos confiar também, ó Deus, que o Senhor colocou pessoas para nos ajudar a vencer outras batalhas. Aprendemos com Samuel que ainda há um espaço entre Mispa e Sem, mas que essa pedra, esse altar no nosso coração, a quem chamamos de Ebenezer, signifique apenas mais um ponto de partida e não um ponto final na nossa história. Eu abençoo a vida de cada um dos nossos telespectadores. Eu oro, Deus, nessa manhã, pelo nosso país, passando por esse momento político, essa transição na presidência. Deus, eu sei que não é um homem que vai mudar a nossa história, mas a palavra do Senhor nos ensina que se nós orássemos, nos humilhássemos, ó Deus, nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus o nosso clamor, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Então, Deus, aqui estamos nós, pedindo a Tua misericórdia sobre a nação, sobre o nosso povo, ó Deus, e especialmente a misericórdia e a bênção sobre os nossos governantes. Que o Brasil seja pacificado, não por questões de ideologia política, mas seja, Deus, Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz, entronizado na nossa nação. E, ó Deus, que o país conheça um tempo de paz, de bênçãos, de vitórias, onde, ó Deus, a violência, as violências urbanas, as violências domésticas, ó Deus, elas cessem pela paz do Senhor, entrando em cada casa, Deus, estando ali junto a cada família, para que de fato o nosso país, ele mude, mas mude ali pela valorização da família, das relações pessoais, dos bons princípios, dos valores. Por isso, Deus, fica aqui, ó Deus, a minha oração. Amém. Entregue no Teu altar, pedindo, Deus, a bênção sobre aqueles telespectadores que agora nos assistem. Sim, sim. Que nos mandam, ó Deus, pelo WhatsApp, por outras redes, ó Deus, os seus motivos de oração. Sim. Motivos que às vezes nós também choramos, que não estamos vivendo aquela dor. Só eles sabem o que é. Verdade. Mas o Senhor, Deus, conhece todas as coisas. Amém. Por isso, Deus, seja a Tua bênção sobre o nosso telespectador, seja a Tua bênção, ó Deus, sobre a nossa querida Rede Super de televisão. Deus, obrigado por esse dia. Eu abençoo o João Pedro e a Ana Clara, os meus filhos tão queridos, tão especiais, que eles sejam prósperos, felizes. Amém. E que eles cresçam segundo, ó Deus, os Teus desígnios. Amém. Eu os abençoo em nome de Jesus e eu oro junto com esse público maravilhoso no nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.